nesse programa, a gente recebe pela primeira vez Zé Pacini, que, assim, para mim, são as voltas que o mundo dá, porque tem um botafoguense. Não, Tem um botafoguense. botafoguense. É uma Raiz. presença gigante. Lembrando que este canal do YouTube teve como programa piloto um compilado de agressões ao Botafogo, né? Está lá, ainda não foi apagado, não. Tá Não foi apagado, tá não. lá. Mas Zé Pacini contou os dias para ter direito a fala aqui e hoje terá direito, né, Pacini? Seja bem-vindo. Hoje é o dia da resposta do torcedor alvinegro aqui no podcast 45 Minutos. Boa noite, Fred, Cássio, Luca, galera que está assistindo aí. Para mim é uma emoção grande estar aqui. Eu tenho 45 Minutos como uma das maiores referências do jornalismo. Vocês, com certeza, me ensinaram muito, né, ao longo desses anos. Eu acompanho o podcast desde 2019. E de lá para cá vocês me ensinaram muito, aprendi muito, não só sobre futebol, mas sobre Brasil, sobre a vida em geral. É um podcast que me engrandeceu muito. 19. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu estava numa agência de publicidade. Identifiquei um problema aqui, viu, Fred? Por quê? Olha só, desde que esse menino começou a assistir, nunca mais deu certo nada, viu? Pensa direitinho, 2019. Subiu, resistiu, tem muita coisa dando certo. Agora pro Santa Cruz, não. Nunca mais deu certo. O Luca tá feliz com a audiência, porque desde 2019 o Fortaleza... Isso. Charlie Miller chegou por lá. Na pandemia, tá tudo bem. Lógico. É verdade, tem isso. Mas eu lembro que eu estava numa agência de publicidade, que eu trabalhava na época, fazia estágio lá, e eu detestava o emprego, e aí eu buscava algumas alternativas, assim, para matar o tempo, né? E aí eu achei o 45 Minutos no Spotify, e ficava ouvindo, e aí eu via milhares de programas atrasados, né? Que estavam anteriores à minha chegada no 45 Minutos. E me ajudou muito nesse período, e aí peguei gosto e nunca mais larguei. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, né, falando aqui da parte séria. E também na brincadeira, né, porque João, meu único defensor do Glorioso, foi embora do 45, então precisava de alguém aqui para defender a honra do Botafogo. Mas João não é Botafogo do Rio, não. João, a lógica de João América, né? É América. Mas João é safado. João mais flerta com o Botafogo, flerta. Mas João, a lógica de João é onde é que está fragilizado. Aí João abraça. Assim, perto de você, de Fred, de Celso, João é quase Garrincha. Temos que concordar. Aquele agora, vídeo clássico. Só um detalhe que ele falou, eu achei interessante ter escutado a gente. Mas isso aconteceu assim. Eu acho que sempre foi uma característica do pódio da galera que foi chegando. Luca é o cara que a gente via no Twitter falando do Fortaleza, o cara sempre ponderado, falando lá com informações, com base, com tudo. Aí um dia disse, meu irmão, e alguém do Fortaleza? Manda mensagem para esse cara, velho. Tipo, o convite veio antes de conhecer pessoalmente. Conhecer, a gente vai conhecer daqui. E isso aconteceu com vários outros. A Cássio Cardoso foi dessa forma. Então, assim, acho que sempre foi uma característica assim. Nós sempre no Nordeste, essa é a primeira vez, acho que vai bater assim, vai bater um pouco mais longe ali. Cruza a fronteira de 1.000 quilômetros, que é sempre 800 para baixo, 800 para cima. Né? E com o Zé Pacini, né, fazendo sua estreia aqui no 45 Minutos, como o Cássio falou no pré-programa, expandindo nosso link aí para além dos 800 quilômetros, né, saindo da região Nordeste, chegando no Rio de Janeiro e trazendo um torcedor do Botafogo, né? Em tese poderia ser 1.000 indo para São Luís também, tá? Mas a galera entendeu o que quis dizer. Só para entendeu. Entendeu. E trazendo o torcedor do Botafogo, né? Que durante muito tempo, assim, o Botafogo era... A gente sempre tinha aquela relação com os torcedores do Botafogo, que era aqueles que chegavam mandando mensagens revoltados com afirmação, com vídeo, né? Com Cássio chamando de G11 aí o grupo dos maiores clubes do futebol brasileiro. Veja só, eu não vou pipocar, não. Não tem como pipocar. Até porque, desde que a gente gravou aquele vídeo até hoje, não mudou nada. Não aconteceu nada para que mudasse. Só gravou o Relação Atlético Paranaense, né?
Enfim, mas não tem como entrar nessa seara agora, não, é foda. Veja só, Cássio. No pré-programa, Zé falou que. Não, os caras veja sabem, só. agora é dinheiro pra Mas caralho. pode ser um pouco É malvado. dinheiro pra caralho. Mas pode ser um pouco Manda, malvado. manda. Eu acho que o Passinho é o Pode. torcedor mais novo do Botafogo que eu tô vendo na minha vida. O cara me atacaram. É o mais novo. Eu não tô entendendo por que o Fred falou que esse programa era o Botafogo, ele foi. Ele continua sendo. Esse pretérito veio de onde? Porque faz tempo, né, que a gente deixou um pouquinho em paz, né? Não joga E mais. aí, 2 horas que no grupo tu mandou. Cada uma hora tá numa divisão diferente. Mas a primeira pergunta é a seguinte: a inevitável pergunta é a seguinte. No pré-programa, Pacini falou que quando descobriu a gente em 2019, né, ouviu vários programas atrás, e em algum momento ele se deparou com uma visão pouco ortodoxa sobre o Botafogo. E aí, Pacini? Direito de resposta, 3 minutos para os últimos 8 anos. Bom, a gente está fazendo programa de Copa do Mundo, né? Eu acho que poucas coisas explicam tão bem a grandeza do Botafogo como a própria Copa do Mundo, seleção brasileira. A única carta. O homem foi da única ali. Qual é a carta? É justamente isso. As maiores glórias do Botafogo não são dele. São dos Não, outros. mas isso dá para falar várias coisas, mas assim, isso aí... Porque eu costumo falar, o Atlético Paranaense, por exemplo, né, em 95, quando o Botafogo ganhou o Brasileiro, o Atlético estava lá disputando com Central de Caruaru, do nosso amigo Cássio, a Série B do Brasileiro. O Botafogo, desde então... O Botafogo ganhou a Série B de 21, o Atlético estava fazendo o quê? Estava ganhando a Sul-Americana. Sim, não, perfeito. O Atlético, mas é aí que eu ia chegar, o Atlético do meio para o final dos anos 90, final dos anos 90, que o Botafogo ainda depois disso ganhou o Rio São Paulo, chegou a falar da Copa do Brasil, tudo mais. Não, ali não mas havia discussão em relação também do Botafogo, não, concordo. Aí, dos anos 2000 para frente, até hoje, realmente o Atlético Paranaense tem desempenhado muito melhor que o Botafogo. Isso aí não tem dúvida nenhuma. O Botafogo teve um enfraquecimento muito grande. O Botafogo, na verdade, ele foi um dos últimos clubes a se profissionalizar, né? Então, isso foi um atraso do Botafogo que eu acho que gerou problemas no futuro até hoje, né? Mas se você pegar desde o começo, lá, 1904, onde começa o futebol do Botafogo, até 1999, o Botafogo sempre foi maior que o Atlético Paranaense em mais de 90 anos. Em 20 anos para cá, realmente, tem estado menor. Essa mudança, tratando com mínimo seriedade esse assunto, embora eu deixe bem claro que essa é uma opinião que eu tenho, não é a brinca, é a vera, eu realmente falo o que eu acho, mas assim, mas muitas vezes falo com galhofa, mas agora, mesmo sendo algo que eu acho, mas falando com a seriedade, nem quando o Atlético foi campeão brasileiro isso mudou, nem em 2001, nem quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro em 2004, isso mudou. Nem quando o Atlético chegou à final da Libertadores, isso mudou. Ali, até porque o Botafogo era campeão brasileiro há 10 anos. Era em 95, era vice da Copa do Brasil há pouquíssimo tempo, ali em 99. Sim. Tinha jogador na Copa do Mundo recentemente, ele Bebeto ir para a Copa do Mundo em 98 e tal. Então, além de ter essa discussão. Só que é o que eu falo. Aqui não foi... Olha que eu falei até 2005. A gente está em 2022 e não houve mais nada no Botafogo. Assim, dessa relevância. Enquanto o Atlético Paranaense, porra... mesmo o Atlético Paranaense fica ali em 6º lugar e vocês, onde é que esses caras pontuaram, porra? Esses caras pontuaram onde? Que ninguém acompanha o campeonato dos caras quando você olha a classificação final, o Atlético é 6º. Se o Botafogo for 6º, anda no Rio dizendo que a campanha foi muito boa e tal, não sei o que, tanto é que na última rodada estava lá com a chance de ir para a Libertadores, mas enfim, o Atlético conseguiu normalizar campanhas excepcionais. Tipo, o Atlético foi vice da Libertadores e ninguém está tratando como o máximo que o Atlético já alcançou, até porque foi a segunda vez que ele foi para a final da Libertadores. Na verdade, está todo mundo achando que isso pode acontecer em breve de novo. Tá ligado? Assim, e assim, eu não estou comparando o Botafogo, nesse caso é falando do Atlético. Então, o que eu sempre... A minha lógica é a seguinte: ou aumenta para 13, ou diminui para 11. O que eu não vejo o menor sentido é ir num cartório. E parece que foi no cartório e falou, 12 e foda-se, é até o final da vida. Tipo, não interessa tudo que o outro clube faz e o outro clube simplesmente não para de fazer. Tipo, não para. O Atlético parece porque, Cássio, eu acho... ele não entra nessa... Está mais perto de virar G10 do que G13. Então, mas Luca, exatamente. O que não pode é ser o G12 com essa configuração atual. Não faz o menor sentido. Eu acho, Cássio, que tem uma questão aí que a gente tem que pegar assim, a gente não pode também menosprezar o que aconteceu no passado. E você, eu sei que não faz isso, porque você
pelo contrário, você respeita muito o passado, busca dados antigos para trazer. Até porque se fosse fazer isso, a diferença seria muito maior, na verdade. Justamente pelo passado que... Eu tive em Curitiba, em maio, fui assistir Botafogo e Curitiba lá, e aí eu fui no tour da Arena da Baixada. É até bem legal, recomendo, assim, um tour maneiríssimo. E aí, no próprio tour do Atlético Paranaense, né, o instrutor lá fala que o Atlético até a década de 90 era um clube de bairro, um clube que jogou por muitas vezes a segunda divisão do Paranaense, e que aí mudou lá com Petralha, né, enfim. Então, assim, eu acho que a gente não pode pegar um crédito, vamos dizer assim, de 90 anos de grandeza do Botafogo tipo, comparar ou então falar que esses 20 Atlético Paranaense, só por serem mais recentes, são mais importantes. Eu acho que o grande X da questão talvez seja isso. Mas essas mudanças acontecem, e essa discussão acontece no Nordeste, por exemplo. Veja só, até 2018, o Fortaleza tem 2 vices da Taça Brasil, 60 e 68. Tinha esses 2 vice-campeonatos da Taça Brasil. Mas até 2018, pelo menos aqui no Recife, eu digo bem específico aqui no Recife, porque o G4 começa quando uma jornalista lá do Ceará falou que os 4 maiores clubes eram Bahia, Sport, Fortaleza e Ceará, e isso em 2013 eu não via muito sentido para que aquilo em 2013 fosse assim, mas era assim que se via no Ceará. Mas aqui no Recife, até 2018, o Fortaleza não era cogitado para ser nenhum quarto maior time da região. O Ceará parecia ser um clube muito maior. Náutico e Santa Cruz brigavam por ali, porque o Fortaleza estava muito tempo ali na terceira divisão, algo que, por mais que tivesse o apelo popular imenso, já antes do sucesso, mas a sequência da terceira divisão era muito dura. De lá para cá, de 2018 para 2022, já é a mesma lógica que eu uso para o Atlético Paranaense. Como é que alguém vai dizer, nesse momento, que o Fortaleza não é maior que o Náutico? Como é que se convence alguém? Aí a mesma coisa, aí o Náutico fala a mesma coisa, veja só. Em termos de time de futebol, é muito provável que o Náutico tenha tido times melhores na história do que o Fortaleza, porque a década de 60 do Náutico é absolutamente expressiva em termos de resultados, embora tenha sido, veja só, o Fortaleza foi 2 vezes vice da Taça Brasil, mas pegando os times do Nordeste, mas aí, assim, paciência, chegou na final. E o Náutico tem o vice dele, tirando o Cruzeiro, tirando o Atlético Mineiro, chegou a ganhar do Palmeiras, eliminou o Palmeiras no ano, fez a final com o Palmeiras no outro, perdendo no terceiro jogo, ganhou do Santos de Pelé, ou seja, os resultados daquele time do Náutico são imensos. Mas, traçando um paralelo daquilo com o Botafogo, aquilo não é suficiente para sustentar o Náutico como hoje um clube maior do que o Fortaleza. E assim, eu acho que talvez até o torcedor do Náutico olha assim e fala, não, os caras passaram. Os caras podem até brigar assim, os caras passaram. Não interessa se o Fortaleza continua tendo mais participações na terceira divisão do que o Náutico, mas isso é o lado negativo do Fortaleza, mas o lado positivo do Fortaleza suplantou, e é o que eu falo do Atlético Paranaense, quando você diz que o Atlético Paranaense chegou a jogar a segunda divisão do Paranaense, mas o ponto alto do Atlético Paranaense já é maior do que os pontos altos do Botafogo. O Atlético já disputou 2 finais de Libertadores em épocas distintas. O Botafogo chegou na semifinal. O Atlético Paranaense foi vice-campeão brasileiro dos pontos corridos. O Botafogo nunca chegou perto de fazer isso nos pontos corridos. Nunca chegou perto de fazer isso. O Atlético perdeu na última rodada do título. Já ganhou a Copa do Brasil. Já foi 3 vezes finalista da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. 3, não é uma, não, 3 vezes. Isso tudo nos últimos 10 anos. O estádio dos caras é estádio de Copa do Mundo, o CT é CT que a seleção brasileira tem. Então, assim, mesmo que seja um período curto, dentro de 100 anos, o que o Atlético fez é muito grande. E eu tento analisar com o mínimo de seriedade esse tema, da mesma forma que o Nordeste. Assim, o que o Fortaleza fez nesses últimos anos é algo muito absurdo. Passou o Náutico, passou o Santa, passou o próprio Ceará. O Fortaleza passou o Ceará, porque o Ceará, nesse momento, a Libertadores que o Ceará foi uma vez na vida, já não é uma vez na vida, meu amigo, já são 2 vezes na vida. Assim, isso para o Ceará buscar vai ser foda. Então, nesse momento, o Fortaleza, a discussão é, será que o Fortaleza agora já tá aqui com Vitória? E o cara do Vitória já fica o torcedor do Vitória, nesse momento, está evitando essa polêmica. Tá fingindo que não é com ele essa discussão. Porque, nesse momento, você fica pensando, será que o Fortaleza já está no tete-a-tete com Vitória? E isso foi em 5 anos. Em 5 anos, o Fortaleza foi do 7º, do 6º, 7º, sei lá, para o 3º/4º, na minha opinião. Então, as coisas, na minha opinião, mudam. Como se o Fortaleza fizer alguma coisa para passar o Bahia e o Sport daqui a pouco. Agora precisa de um título expressivo para isso acontecer. Mas eu não gosto da linha imutável que é o G12. Por isso que eu sempre fui combativo, assim, de assim, porra, vai ser até o final da vida isso. Um G12 onde a galera está dizendo que é como se fosse um grupo homogêneo, onde o Flamengo, eu sei que a galera, o rival, está como se o Flamengo e o Botafogo fosse, assim, tivesse disputando a mesma coisa. Não estão. Eu acho que nesse momento disputa com o
Fortaleza, as coisas com Fortaleza. É muito mais Luca, o Botafogo disputa as competições vagas e tal com Fortaleza do que com o Flamengo. Porque, tipo Luca assim, claramente vai. o futebol Luca, só um brasileiro pontinho tem... que eu sei. Só um pontinho, para não ficar longe, eu sei que você vai entrar. É só um pontinho mesmo. Que eu acho que um dos pontos que Pacini quis sugerir ali é que assim, a largada do Atlético Paranaense é uma largada que ela larga mais de trás ainda do que seria um Bahia, um Santa Cruz, um Sport, porque o Atlético ele larga de um time sem torcida, de um time com muito menos poder de mobilização local, inclusive, do que Santa Cruz, do que Sport, do que Bahia, do que Vitória, do que Ceará. Talvez tenha esse ponto aí que o Atlético Paranaense ele não era um grande regional que explodiu, né? Ele era, de certa forma, ali até modesto dentro dos seus primeiros anos dentro de Curitiba. Mas, Luca, pode seguir. A gente pode falar, porque, tipo assim, falar de futebol, de crescimento de clube, é falar um pouco da questão histórico-cultural do país, né? Fortaleza era, até os anos 90, era, assim, a terceira maior cidade do Nordeste, mas com distância muito grosseira para Salvador do Recife em muitas coisas. Uma distância que foi encurtada bastante nos anos 90, né? E hoje a gente está ali do lado, né? Como posso dizer. E isso afetou muito em muitas questões. Afetou culturalmente. Enquanto, por exemplo, Recife tinha grandes jornais, teve rádio primeiro, televisão primeiro, a gente era muito afetado, muito mais afetado do que o Recife e que Salvador, pelo que chegava de Rio São Paulo. Isso atrapalhou muito o futebol local. Muito, 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 muito. Cara, você for pegar os times do futebol cearense que existiram nos anos 20, você tem Bangu, você tem Flamengo, você tem Botafogo, você tem Fluminense. Você tinha literalmente um clube chamado Carioca Futebol Clube. Tinha São Cristóvão, tinha Paysandu, que era um time famoso na Guanabara, né, nos anos 20 e 30. Então, a gente sofria muito disso. Cara, tem uma cidade no interior do Ceará chamada Flamengo. Tem uma cidade no interior chamada Flamengo. Então, a gente teve que prevalecer sobre isso. Já foi uma grande dificuldade histórica, financeira e cultural. E o grande período do Fortaleza de glórias, né, ficaria entre os anos 20 e 60. Fortaleza é disparado o principal campeão cearense, ganha um dos primeiros regionais que existe, que é a Copa Cidade de Natal, ganha 2 jornais de Copa Nordeste, vice-campeão brasileiro 2 vezes, jogando bem, tirando o Bahia campeão brasileiro em plena Fonte Nova, é campeão Norte-Nordeste em 70, e aí vem os anos 70. E nos anos 70, tanto para Fortaleza quanto para o futebol cearense em si, o futebol cearense ele sofre muito nessas 3 décadas. Ele sangra muito em comparação até o futebol alagoano, cara. Se vocês foram observar, o CSA, o Sampaio, o ABC, o América, eles tiveram resultados não só regionalmente, como nacionalmente até relativamente mais expressivos. Com exceção do vice do Ceará na Copa do Brasil 94, o futebol cearense sangrou muito nessas 3 décadas. Que é justamente quando a gente olha para o futebol brasileiro de uma forma mais nacional. Com o Campeonato Brasileiro, chegando em 71, no novo modelo, com a Copa do Brasil em 89, com a expansão dos torneios internacionais, como a Copa Conmebol nos anos 90, com a Sul-Americana nos anos 2000. E isso o futebol cearense volta a aparecer nacionalmente quando o Fortaleza retoma a Série A em 2003, né? Volta a Série A. E aí existe um processo, o Fortaleza tem uma queda nos anos 2000, e ele tenta recuperar de 2013 para cá. O Fortaleza ele começou um processo de reestruturação em 2014. A gente passou ainda 3, 4 temporadas na Série A, na Série C, sofrendo para colher os frutos. A marca própria do Fortaleza é de 2016, o sócio-torcedor é de 2015, o licenciamento é de 2015. Então, as coisas que realmente dão dinheiro para o Fortaleza é essa organização. O Marcelo Paes chegou no Fortaleza em dezembro de 2014, como diretor de futebol. Então, o Fortaleza ele sofreu muito para chegar onde ele está. E eu gosto de dizer que o trabalho veio lá de trás. Então, o Fortaleza, nesses últimos 5 anos, ele está tirando 40 anos de atraso. Não quer dizer que antes dos anos 70 o Fortaleza não fosse grande. O Fortaleza tinha uma grande torcida aqui, numa capital que não era a mais populosa.
E aí, uma capital que não era mais a popular, por exemplo, aí em Recife tem a Globo Nordeste. Aqui a Verdes Mares é uma coisa relativamente recente. E, cara, eu sou de 89. Globo Esporte Regional era 5 minutos no fim dos anos 90. Não tinha. Era nacional, era Rio, São Paulo. Não, mas Era acho que Botafogo. Pernambuco era assim. Essa questão do Globo Esporte ser local, ela não é muito antiga, não, viu, Luca? Em Pernambuco, mesmo com a Globo Nordeste, era o primeiro bloco, eu não sei se o primeiro ou o segundo bloco, mas assim, era o local e terminava com um bloco nacional. Eu acho que na verdade, acho que era um bloco local e um bloco nacional. Não sei se era assim no Ceará também. Aqui também. Só que o bloco regional aqui era 5, 10 minutos. Era menor, no máximo. Né? Ok, certo. Era menor. Depois, cara, a gente recebia. Eu lembro como não fosse. A gente recebia matéria da Globo Nordeste. A gente via as matérias do Santa, por exemplo. Eu lembro, por exemplo, de uma matéria quando o KT, já falecido, o KT chegou no Santa. O KT que jogou no São Paulo, do Expressinho, né? Eu lembro de jogador, mas não lembro dele no Santa. Não. Então a gente recebia isso. E, cara, para ter uma noção, o primeiro campeonato estadual transmitido inteiramente foi em 2006, quando o Fortaleza ia para o terceiro ano de Série A em 4 anos de vista, né? O primeiro jogo de campeonato estadual foi em 99, quando o Pernambuco já tinha transmissão de campeonato estadual. Aqui foram os primeiros jogos, assim, soltos. Final de campeonato cearense, 2005. E nem foi transmitida para cá a segunda final. Passou Fluminense e Volta Redonda. Ou seja, o primeiro jogo, as duas finais de 2006. Então, cara, é uma coisa muito recente. Então, essa questão do futebol cearense, seu futebol cearense, ela é recente. A gente está tirando décadas e décadas e décadas agora. E a gente colhe. O processo pode ser acelerado, Lucas. Essa é a questão. Tipo, você explicou o congelamento do futebol cearense, porque teve o crescimento dos anos 60 até 70, como você falou, e teve o congelamento durante 40 anos, mas nos últimos anos ele encurtou a distância nessa fração de tempo, e isso pode acontecer. Ó, e só uma palavra, até para devolver a palavra para você aqui, ó, Thales Santos já escreveu umas 10 vezes aqui que o Botafogo foi vice para o Cruzeiro. O Botafogo na verdade, foi quarto lugar. O Botafogo pode até ter concorrido com o Cruzeiro ali em 2013, mas o Botafogo terminou em quarto lugar, não foi vice-campeão brasileiro, não. Inclusive, o próprio Atlético Paranaense ficou na frente do Botafogo. O Atlético parece que foi terceiro lugar, não é verdade. Terceiro lugar foi o Atlético. E o segundo lugar foi o Cruzeiro, foi o Grêmio, eu acho. Acho que o Cruzeiro, o Grêmio, Atlético Paranaense e Botafogo. Acho que o G4 foi isso. Isso, foi isso. E assim, só para você terminar, Luca. Achei que o Luca ia falar. Até para responder o Henrique, estados com cultura local mais forte tem mais torcedores locais. Cara, a cultura cearense é muito forte. Muito forte. É muito mercado, forte mesmo. Nem tudo é cultura, não. Tem isso quando é mercado, é escolha de mercado mesmo. É coisa de mercado. Cultura, e eu acho muito engraçado falar Minas, porque o interior de Minas torce para os times do Rio de Janeiro. Cara, eu já tive em Juiz de Fora. Eu sou nascido em Juiz de Fora. Sou nascido lá. Lá a torcida Botafogo e Flamengo é muito maior que o Cruzeiro Atlético. Não tem nem comparação. Tem até um agradecimento. Não, quando a Globo... o Juiz de Fora é Rio de Janeiro, porra. Não, a transmissão lá é diferente. Sabe quando sai assim, os jogos no fim de semana? Aí vai ter Corinthians e Atlético... Por exemplo, essa é a última rodada do Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro, você vai passar para Minas. Juiz de Fora assistiu Atlético Paranaense e Botafogo. Porque Juiz de Fora... Juiz de Fora na grade da Globo, no mapa geofutebolístico é Rio de Janeiro. Ela pega jogos do Rio de Janeiro. O Lance, o jornal Lance, quando eu morava em Juiz de Fora, ele vinha assim, tinha lá os valores, São Paulo paga, sei lá, R$1. Aí Minas, tipo, BH paga R$2. Aí tava Rio e Juiz de Fora, paga tanto, que era o mesmo jornal. É foda, E assim, eu entendo que tem uma questão, só para eu terminar da minha parte, de uma certa resistência também, uma certa... porque assim... O pessoal, eu nunca morei no Nordeste, não cresci no Nordeste, não sei como é, mas eu imagino que tenha muito um sentimento de estão tentando botar pra gente algo que não pertence a gente, né? Tacando a nossa cara times do Sudeste e estão negligenciando os nossos times aqui. Só 50 anos. Oi? Só durante 50 anos isso. Então, pois é, e assim, é um negócio que é absurdo, né? Hoje a gente vê como absurdo é isso. Eu imagino que na época que isso começou já devia se mostrar como absurdo era, né? Mas, enfim.
E eu lembro de alguém falando, acho que foi até o Cássio mesmo, o Fred, que tinha uma camisa do Grêmio, porque o Grêmio também batia de frente contra os times do Sudeste. Então, eu acho que essa questão de apreciar tanto o Atlético Paranaense talvez venha daí também, né? Vem Ter daí, um vem time daí. que foi bater Não, de sem frente e dúvida. tal. Se o Atlético Paranaense Vem, fosse não. de Ribeirão Preto, não teria essa admiração, não. Com todo respeito a Ribeirão Tem Preto, não. mas Tanto que o assim. São Caetano seria- nunca teve, né? Eu acho Quando o São engraçado. Caetano fez. Qual a justificativa, por exemplo, do Botafogo até hoje conseguir mais torcedores aqui no Nordeste ou no Centro-Oeste do que o Grêmio nos últimos 20, 30 anos? É que eu não sei se consegue, não, viu? Aqui no Nordeste eu não, Cara, consegue. não sei se consegue. tem, não. Eu acho que tem. Acho que o Botafogo tem mais torcida. Consegue. Aqui no Nordeste consegue. As pesquisas por estado, se você for pegar, o Botafogo aparece 1,5% em quase todos os estados. 1%, e o Nos Grêmio não jogos aparece. aqui no Recife, o público não é maior, não. Sim, mas a gente está falando de um estado. O Nordeste são 9 Estado. estados. Sim. Porque, cara, o É isso que eu Grêmio. queria dizer. O Grêmio pode, até porque o Suape aqui tem muitos gaúchos, vem por causa do Suape e tal. Assim, tem muita gente do Rio Grande do Sul que veio para cá. Não só do Rio Grande do Sul, mas da região sul, que tem, enfim, que torcer para o Grêmio Internacional. Mas a gente falando do Nordeste Grêmio como um todo. Eles são muito fortes, a gente tem forte cultura gaúcha, né? Tipo, dos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia. Mas, cara, aqui no estado do Ceará, bicho, fora ali da colônia gaúcha, muito raro, não, muito raro mesmo. E tava num time que nesse período foi campeão de Libertadores, foi finalista de outra, em 96, campeão de Libertadores, finalista de 2007, ganhou a Copa do Brasil, porque 2017. Grêmio e Inter não viram pautas nacionais. Não adianta. O Internacional pode ser. O Internacional é campeão do mundo, a turma vai celebrar lá, a mesa redonda de pô, Internacional, blá, 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 termina Corinthians, meu amigo. Quem é que tá chegando aí? Quem é que tá chegando pro Corinthians? O cara do Barcelona, o programa termina com a galera dizendo que é o novo treinador do Corinthians. É foda. O Internacional foi campeão do mundo e a pauta nacional do Internacional foi curtíssima. É um looping eterno, né, cara? Fala do Corinthians porque tem audiência, mas não dá para mudar a questão da audiência se você só fala do Corinthians. É um looping eterno. Mas é uma questão que aí uma hora você vira o Botafogo vira um problema, como foi o Flamengo. Assim, o Flamengo cresceu, o Flamengo sempre o Flamengo tinha maior torcida, não sou dessa linha, deu torcida dos anos 80. Não é verdade. O Flamengo já era a maior torcida do Brasil muito antes disso. Mas assim, chegou o momento onde, e eu sempre disse isso aqui antes de existir podcast, no dia que esses caras se organizarem, não vai ter para ninguém. Porque qualquer empresa que tenha 40 milhões de consumidores fiéis, e a fidelidade do futebol é impressionante, é difícil que essa empresa quebre, meu irmão. É um pacote de salgadinho, uma empresa de pipos aí, pipos, 40 milhões de pessoas comem pipo. Vai falir nunca, pô. O Flamengo vai virar o nosso Benfica. Não vai virar, exatamente. Aí, no caso do Flamengo, foi se organizando, colocando isso tudo, e chegou um momento onde, daqui a pouco, a cota de televisão para os caras, eles, vai chegar um momento, eu não quero essa cota, não. Cara, o Flamengo, existe o risco grande do Flamengo se tornar o nosso Benfica. Para quem não morou, não conhece a ideia de Portugal, o Benfica, ele é 60% dos torcedores de Portugal. O Benfica é a maior torcida de Angola, Moçambique e Macau. Ou seja, são as maiores torcidas em outros países. Para quem não tem noção. E o Benfica é tão grande que uns anos atrás, na questão de vendas de direitos, muito parecido com o que a Libra está fazendo agora, igualzinha, o Benfica comprou os próprios direitos para passar na Benfica TV. Ele comprou os próprios direitos. Tamanho o Benfica tinha. E, cara, dava muita audiência. Eles bateram todo mundo. FIC, RTP, todo mundo com audiência. E o Flamengo, se organizado, pode ser a mesma coisa. Infelizmente.